Public Domain #1 é escrito, ilustrado, colorido e rotulado por Chip Zdarsky, com Alison O'Toole atuando como editora. A versão impressa é publicada pela Image Comics, com o quadrinho originalmente aparecendo no Substack de Zdarsky. O artista SYD Dallas ajudou a criar o super-herói conhecido como Domain, a fundação da gigante editorial Singular Comics. No entanto, a criação paira sobre as cabeças dos filhos de SYD, Dave e Miles. Miles, em particular, se ressente do co-criador de SYD, Jerry Jasper e Singular, por enganar seu pai e tomar o crédito e o dinheiro que ele sente que seu pai merece. As coisas não são ajudadas quando a assistente de Jasper, Tanya Ko, descobre uma informação chocante sobre a criação do domínio. Miles Dallas está tendo um dia ruim, e decide fazer uma visita a seus pais para jantar antes de seu pai artista SYD pegar um avião para a Califórnia, para a estreia do filme baseado na história em quadrinhos que ele ilustrou anos atrás. Infelizmente, o escritor do quadrinho não quer nada com SYD, e levou todo o crédito pela criação. Para adicionar insulto à injúria, Miles é enviado para a costa para cobrir o filme para o jornal, para o qual trabalha, e se envolve com a estrela do filme, quando eles falam sobre o quadrinho que inspirou o filme. A assistente do escritor conhece SYD, e fica animada com sua atitude. Quando ela procura roteiros antigos para o estúdio de cinema, ela se depara com algo que pode mudar a vida de SYD para sempre. Public Domain #1 concentra-se principalmente em Miles Dallas, filho do artista de quadrinhos SYD, tendo perdido uma visão romantizada do legado de seu pai. Talvez tenha a ver com ser desenhado como vilão em uma edição? Miles faz tudo o que pode para ficar longe das máquinas de fazer dinheiro, que são os filmes baseados nos quadrinhos de seu pai. Como filho de alguém que tem seu próprio legado, eu me relacionei profundamente com a frustração de Miles de tentar fazer isso sozinho em um campo não relacionado, apenas para que a atração gravitacional do trabalho de seu pai o arrastasse de volta aos chutes e gritos. Além disso, você sente a frustração de Tanya, a assistente do escritor de quadrinhos egoísta Jerry, que criou o domínio, que quer se juntar ao legado de escritores de quadrinhos antes dela, apenas para ser impedido pelas mesmas pessoas que ela idolatra. À medida que mais e mais histórias em quadrinhos estão sendo adaptadas para cinema e televisão, particularmente no gênero de super-heróis, a questão dos direitos dos criadores surgiu. Muitos escritores e artistas que criam os personagens que os fãs adoram muitas vezes lutam para ganhar a vida, enquanto os estúdios que adaptam seus trabalhos faturam bilhões de dólares. Isso levou muitos criadores a lançar suas próprias séries, ou selos editoriais, de Scott Snyder e Greg Capullo, We Have Demons, Adoni Katz e Ryan Stegman, lançando a KLC Press. Public Domain segue nesse mesmo modo, adicionando uma camada de metatexto à sua história. Tendo lido a edição convidada de Zdarsky de Crossover with Phil Ster, não é surpreendente que ele saiba como trabalhar com metatexto. Estes são apenas alguns exemplos do trabalho profundo com personagens que Zdarsky traz para o domínio público. Há também a tensão subjacente entre SYD e Jerry que explode de maneira inesperada no final da edição. Além disso, temos uma visão sem glamour de como os filmes baseados em quadrinhos beneficiam as pessoas erradas, com jargão clichê que definitivamente não soa como nada que você ouve em entrevistas com atores e diretores envolvidos nesses filmes. Complete isso com alguma sagacidade de Zdarsky de primeira linha espalhada por toda parte, e você acaba com uma edição de estreia sólida. Também é apropriado que uma história em quadrinhos que aborda os direitos dos criadores tenha encontrado um lar na Image. A editora foi fundada quando os artistas decidiram deixar a Marvel Comics e criar seus próprios personagens para que pudessem ter algum controle sobre suas histórias. Zdarsky não é estranho à Image, tendo atuado como principal artista e co-criador de Sex Criminals. Ele traz a mesma mistura de humor e emoção de coração que alimentou esse título para Public Domain. Ao longo da edição, os leitores verão como o peso do domínio paira sobre a cabeça de Miles. Ele está distante de seu pai, e fica bravo quando o editor-chefe do jornal em que trabalha lhe pede para entrevistar o ator principal do filme. Último filme de domínio. Zdarsky oferece uma história divertida, oportuna e interessante nesta edição. Eu amo os paralelos com as histórias de muitos de nós da história dos quadrinhos, e como certos relacionamentos comerciais podem levar a relacionamentos pessoais sombrios. Adoro que Zdarsky esteja destacando isso na edição, e será interessante ver como a história evolui e muda à medida que avança. Zdarsky tem um estilo visual único e divertido que enfatiza lindamente os personagens e suas emoções no momento. Uma ótima primeira edição.
Ajuda que Zdarsky ilustre toda a questão para fazer com que todos pareçam pessoas reais. A coloração também adiciona mais profundidade ao produto final, seja o azul frio de uma noite solitária, ou uma onda de amarelo representando as câmeras piscando na estreia de um filme. As letras de Zdarsky são frequentemente cortadas em certos painéis, assim como uma piada picante é contada, o que me fez rir várias vezes.